A gente tem a Mila Burns agora, vamos conversar com a Mila. Então, Mila, bom dia para você. Quer dizer que o New York Times, na segunda-feira, pediu desculpas por um suposto erro na cobertura da explosão do hospital de Ali Arábia, aquele hospital, né, gente, na faixa de Gaza, que marcou a semana passada, matando mais de 500 pessoas, e isso está causando maior comoção no público nos Estados Unidos e também em outros veículos de comunicação pelo mundo, né, Mila? Explica essa história para a gente, por favor. Bom dia para você. Bom dia, Vivi. Pois é, foi um editorial bastante encorpado do New York Times. Houve até depois entrevistas com o editor responsável pelo New York Times. O podcast Headlines, que é um podcast que sai logo de manhã no New York Times, é um dos mais ouvidos do jornal, foi inteiro ontem com uma explicação. Foi quase mesmo uma explicação de fábrica de salsicha, sabe? É assim que a gente faz uma matéria, esses são os passos, é assim que a gente define o que é uma manchete, meio que um jornalismo 101 aí, para quem não entende de como essas decisões são tomadas. O resumo é que a manchete dizia, basicamente, Israel explode um hospital na faixa de Gaza, vírgula, dizem autoridades do Hamas, dizem líderes do Hamas. E o New York Times depois foi pedir desculpa, porque, como a gente sabe, isso virou uma guerra aí de empurra. E Israel fala, não fomos nós que explodimos, e a inteligência de Israel e a inteligência dos Estados Unidos, de fato, não apontam o envolvimento de Israel na explosão desse hospital, e o Hamas disse, não, foram os israelenses que explodiram o hospital, sim. E nessa guerra, a primeira manchete que o Times soltou foi justamente essa que eu falei, que, de certa forma, bota a culpa em Israel. Não é uma manchete errada, porque a manchete diz Israel teria explodido o hospital, segundo o Hamas, diz o Hamas. Só que, do jeito que ela foi construída, ficou parecendo, para quem leu, que a culpa era de Israel, e a gente viu aí as consequências, de certa forma, dessa narrativa, que foram reações no mundo inteiro contra Israel, contra os Estados Unidos, reações muito apaixonadas, muito indignadas por conta da explosão desse hospital na faixa de Gaza. Então, o Times veio agora pedir desculpa, de certa forma, por esse erro, por esse exagero, digamos assim. O jornal disse que se baseou demais, exagerou em se basear nas alegações do Hamas, sem deixar claro que as declarações do Hamas, por ser um grupo extremista, não podiam ser imediatamente verificadas, e pelo fato de que a gente está no meio da guerra. Então, foi um posicionamento bastante interessante e que, obviamente, deu o que falar. Assim que esse editorial saiu, a Fox News entrou no ar com um monte de gente dando opinião, falando mal do New York Times, dizendo que esses jornais progressistas de esquerda daqui não sabem cobrir nada e fazem a cobertura de qualquer jeito e botam na conta de quem não tem responsabilidade pelo caso, e por aí vai, né? Então, virou realmente o centro aqui da discussão, e uma discussão que ficou muito centrada na cobertura de uma área de guerra, na cobertura de um conflito dessa natureza, mas que aponta também para como, quando Israel diz, olha, isso aqui é grave, as publicações rapidamente vêm dizer, olha, erramos, realmente, existe uma pressão muito grande, digamos assim, de Israel e das pessoas aqui que apoiam Israel para que essas publicações se retratem, e o mesmo foi feito pelo New York Times, Vivi.